Boa noite a todos e todas. Eu sou o Tarcísio de Almeida, sou professor do curso de Design de Moda da Escola de Belas Artes da UFMG. Primeiramente, queria dar boas-vindas a vocês nesse dia atípico de chuva, que cria um caos, né, na cidade de Belo Horizonte. Cumprindo as formalidades, eu queria convidar inicialmente o professor Fernando Mencarelli. Ele está aí? Acho que ele deu uma saidinha. Ele está representando a professora Sandra. Ótimo. Professor Fernando, por favor, acompanhe a mesa, dá boas-vindas. O professor Fernando Mencarelli está representando a professora Sandra Goulart Almeida, nossa reitora da UFMG. Queria convidar também o professor Adolfo Cifuentes, é o nosso vice-diretor da Escola de Belas Artes. Queria convidar a professora Ana Paola, coordenadora do curso Design de Moda, que eles vão fazer uma fala brevemente e, na sequência, eu apresento nossa convidada ilustre. Tá bom? Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vim representando a professora Sandra Goulart Almeida. A professora sempre que tem um impedimento na agenda, mas gostaria muito de estar presente, principalmente nesses eventos da área de culturas, de artes. Ela tem me pedido que a represente. Então, eu gostaria de começar nesse sentido, até lendo aqui um pequeno texto que ela apresentou aqui no programa, e que diz o seguinte, né, a UFMG e a moda. É uma honra para a UFMG sediar em nossa instituição o EMP Moda, o 9º EMP Moda. Esse importante evento representa não apenas uma oportunidade de divulgação de pesquisa em moda, mas também um momento de reflexão sobre o complexo fenômeno da moda e de diálogo entre os vários setores envolvidos na produção em moda no país. A UFMG recebe a todos e todas de braços abertos e deseja que o evento seja profícuo e promissor. Bem, após as palavras da professora, que aqui reproduzi, eu também gostaria aqui de compartilhar, dizendo que, ainda que na função de diretor de ação cultural, também sou professor da Escola de Belas Artes, do curso de teatro, e acompanhei esses 10 anos, né, da criação do curso de moda, todos os esforços, né, para que o curso fosse implementado e estivesse agora em pleno funcionamento, já consolidado. E aqui, conversando um pouco com o professor Tarcísio, a quem eu cumprimento, junto com a professora Ana, pela realização do evento, dizer que o professor Tarcísio dizia que no Brasil existem mais de 200 cursos de moda. E isso realmente é um número impressionante. Ele dizia que é o maior do mundo, mais que nos Estados Unidos, mais que na França. Então, realmente é uma realidade sobre a qual a gente precisa refletir, né? Compreender a importância, a presença, digamos, dessa forma, né, de criar, que está inserida de tal maneira, né, na sociedade que, através dela, a gente consegue não só nos mover, né, em direção aí a responder, digamos, aos movimentos da sociedade que se traduzem nessa forma de comunicação e de criação, mas, assim como em perspectiva, né, de longa duração, como dizem os historiadores, a gente também perceber os caminhos e os rumos de nossa história através, né, das nossas roupas, ou mais do que nossas roupas, dessa arte de vestir. Então, eu parabenizo a todos que estão envolvidos com o Encontro Nacional, a sua 9ª edição, né, que ela seja um momento de compartilhamento das pesquisas, dos estudos,
que também, através desse encontro, a gente se fortaleça nessa missão da universidade, que tanto hoje sofre, né, dentro das políticas que estão em curso, mas que o nosso esforço de realização, de estarmos aqui presentes, apesar de todos os desafios, né, os que vieram de longe, os que vieram até de mais perto, mas o fato de estarmos aqui reunidos no trabalho, né, de pesquisa e de compartilhamento dos estudos na área de moda em nível nacional, nos fortalece para a continuidade e que venham aí os futuros mais 10 anos do curso de moda da UFMG e também do Encontro Nacional de Moda. Então, parabéns, obrigado e desejo um excelente trabalho ao longo desses dias. Professor Adolfo. Boa noite, estou aqui em representação então, da diretoria da Escola de Belas Artes. Tenho duas coisas que me fazem muito feliz de estar aqui. Há pouquíssimos dias, né, estivemos aqui com o professor Mencarelli, quase na mesma, inaugurando outro evento que foi o 10º também Congresso do SEIB, né, Imagem Devocional, o que mostra muito claramente nessa diversidade da escola, né? A outra razão que me faz muito feliz é que eu estou na escola desde 2007, venho aqui para fazer o doutorado e não parei de ver a escola crescer, se diversificar, né? Artes digitais, cinema. Amanhã estamos recebendo um especialista em gravura contemporânea também, 9 horas, uma palestra, né? Então, assim, os campos são muito diversos e especialmente como falou o professor Mencarelli, nesse momento tão difícil que está atravessando a educação pública, essa dúvida que se está, né, montando sobre a eficácia, sobre a sua própria supervivência e continuidade. É muito gratificante ver que, né, existe essa capacidade de trabalho, essa vontade de que não é uma coisa é fazer um evento, outra vez fazer 10, estamos na 9ª edição, né? Aquele também foi a edição 10, o 20º, né? Então, isso mostra muito bem, né, o que todas as pesquisas nos falam. A universidade pública é o lugar de pesquisa, é um lugar de produção enorme, ocupa um lugar muito importante na produção de conhecimento, nas junções com toda a sociedade, a transversalidade da arte. Está em, né, como falávamos, somos 6 graduações, mais 2 graduações em parceria com Ciências da Informação, com Arquitetura. Então, é uma transversalidade enorme e todo mundo trabalhando, né, continuamente, não paramos, né? O professor Mencarelli, acho que assim, em 2, 3 semanas encontramos já lá na reitoria também, na inauguração, né, da exposição dos professores dos anos 70, 80, não para o movimento. Porém, né, uma parte que nos deixa todos muito preocupados e que temos que manter, né, essa atitude alta de trabalho é esse manto de dúvida, né, que se está criando sobre a eficácia da educação pública, sobre o lugar que ela merece, sobre o esforço social de investimento que ela deve ou não receber. Então, eu acho que a melhor prova é estar aqui e estar trabalhando, estar fazendo as coisas bem. Parabenizo, então, com muito sinceridade e alegria, né, o começo desses trabalhos, e desejo, né, um excelente encontro. Vamos estar aí acompanhando então nestes dias e muita sorte também na próxima visita do MEC, que também vai ser outro momento, né, de desafio para comemorar muito bem esses 10 anos do curso, né? Muito obrigado. Professora Ana Paola. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de agradecer, dar as boas-vindas a vocês e também agradecer por vocês estarem presentes, virem de longe,
né? Pessoas, deixa eu ver, tem de Santa Catarina, que estamos reconhecendo, esperamos pessoas de outros estados também. Então, sejam muito bem-vindos à nossa casa. A gente preparou esse encontro, né? A comissão organizadora preparou o encontro com muito carinho. A gente trata esse espaço, né? A gente trata a universidade com uma noção de pertencimento, né? Se identificando com a universidade. Eu acho que os nossos ex-alunos que estão aqui do curso, que retornam também para casa, representa muito isso, essa noção de pertencimento, né? Do conhecimento e do retorno e da busca. Então, é uma felicidade muito grande dar as boas-vindas a todos vocês, sejam de casa ou nos visitando. Que seja uma visita muito feliz e muito proveitosa. Esse ano a gente completa 10 anos de curso. E são 10 anos de construção, 10 anos de luta, né, de busca por conquistar um espaço. Nesses 10, eu estou aqui nos últimos 7, eu acho. Mas a professora Soraya está aqui desde antes, né? Já está na Belas Artes há muito tempo, né? Então, é muito gratificante completar 10 anos recebendo vocês nesse lugar que é um lugar de conquista e que a cada ano a gente precisa, né, travar novas lutas, aparentemente mais árduas agora, mas travaremos, né? Buscaremos várias conquistas. Então, parabenizo também, né, celebro a presença dos colegas que sediaram o encontro nas outras edições. A gente tem a felicidade de estar sediando pela segunda vez, né? A primeira vez foi em 2013, e é muito bom recebê-los, e é um trabalho que precisa ser parabenizado para quem assumiu essa função. Então, os colegas da UDESC, os colegas da UFMG, que foi de onde nasceu o encontro, né? Os colegas da USP, da FEVALE. Então, agradecemos a construção dessa história, porque todas essas instituições ajudam a acontecer este encontro. Esse encontro acontece por causa de vocês, colegas das outras instituições. Então, gostaria muito de agradecer por vocês continuarem, e as próximas casas que vão abrir suas portas também, agradecer pela continuidade do EMP-Moda. E agradecer por vocês estarem aqui celebrando conosco os 10 anos do curso. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, gente, pelas falas. Agora eu vou... coube a mim, acho que é a tarefa mais complicada, que é apresentar a professora Heloísa Starling. Eu vou tentar sintetizar um pouco da gigantesca obra dela, a contribuição dela para o campo da história no Brasil, mas que, por tocar de alguma forma em outras áreas, como, por exemplo, na nossa área, que é a moda, ela se faz de extrema importância. Bom, eu vou ler rapidamente um briefing que eu tenho aqui. A professora Heloísa Starling é historiadora e cientista política, professora titular livre do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. É pesquisadora do CNPq e da FAPEMIG. Publicou, entre outras obras, Os Senhores das Gerais, Os Novos Inconfidentes e o Golpe de 1964, no ano de 1986, Lembranças do Brasil, Teoria Política, História e Ficção em Grande Sertão Veredas, em 1999, Brasil, uma biografia, uma publicação recente
também tem uma tradução em língua inglesa, junto com a professora Lilia Schwartz, da USP, no ano de 2015. Ser Republicano no Brasil Colônia, a história de uma tradição esquecida, em 2018. E agora, recentemente, uma obra sobre a nossa universidade, que é Campus UFMG, que ela está, inclusive, lançando pelo país. Chegou hoje de São Paulo, né, professora? Quando a comissão organizadora do nono EMP-Moda começou a se encontrar, a fazer reuniões para pensar a programação do evento, o nome da professora Heloísa foi um dos que veio à tona. A professora Angélica, inclusive, participou ativamente desse momento, para pensar o tema dessa edição do evento, que é moda, né? Pensar a evolução da moda, a criação da evolução da moda no tempo. Quando a gente estruturou esse tema para a nona edição, a gente quis, de alguma forma, ter um olhar que viesse da história e também um outro olhar que é da outra conferencista, que é a professora Lília Santiago, que viesse também da filosofia. A escolha e o nome da professora Heloísa foi uma unanimidade, a gente chegou ao consenso, e aí lançamos o desafio a ela. E aí ela nos retorna com um tema muito pertinente para a realidade atual do Brasil e que tem tudo a ver com moda, tudo a ver com história, mas também tudo a ver com ciência política e sociologia, para falar brevemente. E aí ela nos sugeriu o tema Apareça e Não Se Esconda. 2 verbos bem importantes, a moda, a história, a construção da democracia no Brasil. Quando a professora sugeriu esse título, de cara eu nem contestei. Eu achei fascinante. As colegas também da comissão, a gente, em reuniões, conversamos sobre isso, as propostas, tudo. E daí pensamos, várias ideias pipocam na mente, a ideia de tempo, de história para o Walter Benjamin, mas aí eu não vou entrar nessas questões, porque eu acho que não vou tomar o espaço da fala da professora, que eu convido gentilmente para compor a nossa conferência de abertura. Professora Heloísa Stein. Tá bom. Pode ser? Pode. Agora você vê, né? Agora vocês vejam, me chamam, me deixam aqui sozinha, conspiram contra mim, né? Eu fiquei sabendo agora que eles fizeram reuniões e tal, né? Muito bom isso, muito bom saber, né? Mas eu queria muito agradecer a vocês. Eu me sinto muito honrada de estar aqui por várias razões. Uma delas, porque esse curso de moda ele começou a ser criado na gestão que eu participei. Eu era vice-reitora. E eu acho muito bacana, 10 anos depois, ver como que o curso desabrochou e cresceu e é um curso importante para a UFMG. Então, eu tenho para mim é um privilégio, uma honra estar aqui, porque a ideia do curso não foi minha, também não vou me apropriar, mas eu fico feliz, de alguma maneira, ter ajudado a fazer esse curso existir. E a outra coisa que me deixa muito honrada é estar na Belas Artes, né? Essa é uma escola muito importante para a história da UFMG, né? E é uma escola que defendeu a liberdade, criou os laços de confiança na comunidade da UFMG no momento mais que o medo entrou no campus, no período da ditadura militar.
foi a Belas Artes, né, a Belas, que teve a iniciativa de criar os monumentos pela liberdade, em defesa da liberdade, que estão espalhados pelo campus, e que, com a ideia de que, quando a gente olhasse para o Galileu ou para o painel da Iara, na reitoria, ou para o monumento à liberdade, ao Aleijadinho, que nós nos lembrássemos de que não estamos sozinhos. Então, nesse momento, também é importante estar na Belas Artes, porque eu não me sinto sozinha estando no lugar que ensinou ao UFMG a espantar o medo. Tá? Acho que vocês estão se arriscando, mas eu estudei. Então, nós vamos fazer o seguinte: se começar a não ficar legal, a ficar ruim, vocês, delicadamente, né, apagar a luz e tal, e eu vou entender. Tá? Mas eu pensei em fazer uma discussão, e aí eu fiquei pensando o seguinte: mas moda é um assunto muito complicado, né? Moda é um assunto muito complexo, e principalmente para mim, que sou uma historiadora das ideias. Então, eu fiquei pensando, comecei a pensar, né? Quando eu falo de moda, eu estou falando exatamente do quê? Tá? Eu estou falando do estudo da indumentária, né? Ou eu estou falando da integração do comércio com a urbanização e a industrialização num determinado momento histórico, né? Ou eu falo de moda, quando eu falo de moda, eu estou falando da aparência vestida de uma sociedade, né? Ou, quando eu falo de moda, eu estou falando de um fenômeno que ele serve à estrutura social porque, vejam, ele acentua a divisão de classes, né? Ou eu estou falando de moda quando eu falo de uma linguagem, né? Moda é uma linguagem que exprime um conjunto que exprime ideias e exprime sentimentos e que se traduz em termos artísticos, né? Então, fiquei me perguntando, né? Ou moda sabe, tipo, leia na minha camisa, como dizia o Caetano, né? Ou moda é tudo isso que eu falei aqui, né? E mais o que eu ainda preciso estudar, né? Descobrir da moda, né? E aí eu fiquei pensando que essa camisa do Caetano, leia na minha camisa, né? Ela encarna para mim, de uma forma assim, muito ostensiva, a roupa como domínio quase que arquetípico da moda, né? E que as roupas, elas, mais do que qualquer... elas são um tipo de objeto que, mais do que qualquer outro, eu acho, elas se moldam sobre a nossa forma humana, né? A roupa, adereço, a ornamentação do sujeito, né? Por ornamentação, estou pensando no penteado, estou pensando na pele, na sobrancelha, nos olhos, aquela coisa da máscara fisionômica de cada indivíduo, né? Esse conjunto traz a marca da nossa necessidade de afirmação, tanto como indivíduos, quanto como integrantes de uma comunidade e de um grupo. E esses objetos também, eles carregam a nossa memória, né? E carregam a nossa dor. Isso fica especialmente evidente para cada um de nós quando temos que lidar com as roupas deixadas pelos nossos mortos, né? A outra coisa que eu percebi também é que costume e moda são duas coisas diferentes, né? Embora o historiador não tivesse essa clareza, porque costume é comportamento social, né? Ele depende de um sentimento de aprovação coletiva. Tá? Costume é um fenômeno organizado, disciplinado e sancionado socialmente, né? Ele está fincado na tradição. E a moda é outra coisa, né? A moda, vejam, eu realmente sou louca de estar falando essas coisas aqui, mas vamos lá. A moda, vejam, ela abrange transformação, ela abrange ruptura, e ela abrange mudança para todos os lados que a gente olhar. Tá? Ela provoca ruptura, transformação e mudança na sociedade, na política, na ciência, né? Na estética e, claro, na cultura.
A roupa, por sua vez, ela fixa esse sentimento de transformação e de ruptura que está flutuando no tempo, na temporalidade, né, da moda. E ela faz essa espécie de fixação, né, desse sentimento largo de transformação e ruptura, para encarnar, e na hora que ela faz isso, na hora que a roupa fixa esse sentimento, ela encarna de forma muito ostensiva o ritmo e a velocidade das mudanças, né? Eu diria que ela encarna o ritmo e a velocidade da moda. É a conexão, então, entre a moda e a roupa, talvez, que permite a cada um de nós caminhar no tempo, né, e sentir a aceleração do tempo. É a minha hipótese para vocês. Tá? Por estar conectada no fluxo do tempo, a moda tem faro, dizia o Walter Benjamin, né? O que o Benjamin está querendo dizer quando ele fala que a moda tem faro? Ele está dizendo para nós que a moda não é um reflexo passivo das ideias, como, em geral, a gente pensa, né? Ou que a moda, a gente pensa, o senso comum pensa, lá na história algumas pessoas pensam e tal. Mas a moda ela não é o reflexo dessas ideias, passivo, e mais, ela também, quando o Benjamin diz que ela tem faro, ele está dizendo, olha, a moda também ela não é o reflexo passivo das manifestações culturais que brotam em outro lugar, né? É como se ela só refletisse uma manifestação cultural que brotou ali. Não, né? A moda também não funciona como um vínculo historicamente determinado entre padrões de consumo e sociabilidade. Ela não se resolve aí, né? Ou como um vínculo historicamente determinado entre formas de encobrir ou de revelar o corpo, uso de cores e modelagem, né? Modelagem de roupas em uma época qualquer, como já se pensou e já se analisou muitas vezes. Eu acho que, na verdade, o Benjamin ele estava enxergando na moda uma maneira muito específica de medir o tempo, né, que é a minha outra hipótese. A moda, como é que ele está pensando isso? A moda não reage a uma situação exterior, né? A moda não circula diante do que já está presente. Ela tem faro, na frase do Benjamin, porque ela sente o cheiro do tempo. Tá? Como é que ela sente o cheiro do tempo? Reparem, ela antecipa algo que pode vir, ainda vai acontecer, né? Ela age como se esse algo já existisse, tá? Ela simula a viabilidade desse algo, né, no presente. Tá? É como se a moda intuísse esse faro da moda. O Benjamin vai dizer, então, a moda intui o invisível. Né? O que é intuir o invisível? A moda acessa as partes do tempo que são inacessíveis para nós, o passado e o futuro. Tá? Talvez o Benjamin não discorde se nós pensarmos na moda de um jeito, se alguém disser que a moda tem o mesmo dom, ou tem um dom similar, tá, ao do Aedo, que é o poeta grego, e do adivinho grego. Né? O poeta e o adivinho, na Grécia Antiga, eles compartilhavam o dom de enxergar as realidades que escapam ao olhar humano. Então, eles conseguiam olhar o que teve lugar outrora e o que não existe ainda. É esse dom que a moda vai compartilhar com o poeta e com o profeta grego, né, com o adivinho grego. Eu acho que nem o Benjamin sabe explicar muito bem como é que funciona esse mecanismo, mas ele está nos dizendo que a moda é, muitas vezes, profética e que ela tem um poder antecipatório. Eu vou tentar demonstrar isso historicamente, se vocês tiverem um pouquinho de paciência. Né? Para a gente, historiador precisa de provas, não pode ser só convicções. Então, eu vou tentar fazer isso. Então, o Benjamin está dizendo, olha, a moda ela tem esse poder antecipatório. Aí ele faz uma frase que é muito legal, que ele diz o seguinte, a moda fareja o atual na folhagem de antigamente. E isso é uma grande sacada do Benjamin, porque ele está dizendo o quê com isso? Que a moda vive no presente, se apoia no passado e quebra o contínuo da história. Né? Ela ativa as ocorrências do passado. Tá?
ela traz esse passado à tona e projeta esse passado no futuro. É muito bacana o que ela faz. O Marx, se eu lesse o Benjamin, não leu, né, porque já tinha morrido, mas o Marx diria que esse mecanismo da moda andar no tempo, farejar, esse faro da moda, é o mecanismo que aciona a ruptura revolucionária. Tá? Dificilmente o Marx ia concordar que a moda tem a possibilidade de realizar essa ruptura revolucionária. Já o Benjamin vai argumentar que tem sim. Né? A moda, exatamente por isso, porque ela contém várias temporalidades e ela condensa uma experiência de tempo muito especial. É o que o Benjamin chama, ele vê na moda, como em outras atividades, mas na moda, o salto do tigre no céu livre da história. É isso que é o salto do tigre no céu livre da história para o Benjamin, né? E que a moda consegue fazer. Tá? Mas eu gostaria, então, da gente conferir um pouco se o Benjamin tem razão, né, e convidar vocês a irem na história do Brasil, a gente voltar até o finalzinho do século XVIII, tá? 1789, né? E que a gente voltasse à cidade de Salvador. Tá? É um momento, gente, sensacional, em que Salvador está fervendo politicamente e ela está alimentada pelo trânsito das ideias que estão transitando pelo Oceano Atlântico. E as ideias têm um jeito espantoso de atravessar o oceano e jorrar no território do Brasil. Colônia, independente do que as autoridades portuguesas fizessem a respeito para tentar impedir isso. Né? E eram ideias muito perigosas, porque eram ideias de liberdade. Né? Eram as ideias, como diziam as autoridades portuguesas, os abomináveis e destrutivos princípios de liberdade originários da Revolução Francesa. Os portugueses chamavam, aqui na colônia, as autoridades chamavam das francesias. Né? As francesias numa mistura de desprezo, mas também de medo, né? Pela força das francesias. E elas viajaram da Europa para o mar, desembarcaram no Porto de Salvador, impressas em jornais, impressas em livros clandestinos, e elas foram capazes de transitar pelo nosso, em Salvador, articulando pela primeira vez camadas muito diferentes da sociedade baiana, né? E compondo um repertório de revolução, né? Um repertório de natureza republicana, e que, pela primeira vez na colônia, ele assumia no Brasil um enunciado claramente popular. É a primeira vez que nós vamos ter uma revolta de caráter eminentemente popular, inclusive nas suas lideranças, como vocês vão ver. Né? Vocês sabem que entre 1789 e 1792, a Revolução Francesa virou a Europa de cabeça para baixo. Né? Os Estados Gerais são instalados, olha o cenário que está atravessando o Atlântico. Os Estados Gerais estão instalados, a Assembleia Nacional Constituinte foi proclamada, a Bastilha foi derrubada, tá? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada pela Constituinte e o rei francês estava preso. Né? Pior, os acontecimentos da França, eles começaram a repercutir do lado de cá do Atlântico. E eles começaram a repercutir porque, em 1791, eclodiu uma revolta que a gente fala muito da Revolução Francesa, muito da Revolução Americana, muito da Revolução Inglesa, e se esquece que não são só 3, mas são 4 revoluções, e a quarta é a grande revolta dos escravos, que vai eclodir na colônia francesa de Santo Domingos. São Domingos, que hoje é o Haiti. Né? Essa é a revolta que implanta a primeira república de africanos fora do seu continente, se transforma numa ameaça para as sociedades escravistas e numa inspiração para os escravizados em todo do lado de cá, né? Em toda a área colonial. Né? O entusiasmo pelas francesias, em Salvador, ele vai envolver, então, as camadas populares urbanas e vai produzir, vai
criar, em 1798, a Conjuração Baiana. Os rebeldes baianos pretendiam instalar uma república numa Bahia independente. Eles queriam... É a primeira das nossas conjurações popular, eminentemente popular. Tá? Eles queriam tentaram fazer isso, uma aliança com a França revolucionária, mandaram, inclusive, gente lá para conversar, e construíram na cidade de Salvador um circuito de difusão das francesias entre os diferentes estratos da sociedade local, que funcionou de uma forma parecida com uma rede, com o que hoje a gente chamaria de uma rede, tá? Com os panfletos, com os livros manuscritos e tal. E as francesias, então, elas acenderam nos conjurados baianos uma novidade em termos democráticos. A primeira vez que a gente vai falar de democracia no Brasil, no sentido que a gente conhece, aconteceu um pouco antes, numa conjuração que também a gente conhece pouco, que é a Conjuração do Rio de Janeiro, que vai tratar do tema da democracia, tal como a gente entende hoje. O que os baianos fizeram foi pegar a conjuração, a ideia de democracia, e expandir, né, a defesa, a inclusão social. É a primeira vez que a ideia de democracia no Brasil, a ela é incorporada um igualitarismo radical, né, onde muitas vezes tem o traço lá do jacobinismo francês. A Conjuração Baiana, então, ela quer encarnar no povo o poder de legislar, tá? E ela vai transformar o povo de Salvador, né, em participantes ativos dos assuntos públicos. São os homens livres, pobres, na sua maioria crioulos e mulatos, negros, livres, escravizados, que estão organizados nas ruas de Salvador com liderança política própria. Tá? Em 1798, quando Salvador está fervendo, o ímpeto revolucionário chega às alturas, alguns desses conjurados começam a pensar se não era o caso deles agregarem uma representação visual, além deles agregarem a representação escrita e oral, né, se não era o caso de começar a pensar numa representação visual para as francesias e para as ideias de liberdade. Nós precisamos, talvez, pensaram eles, tornar imediato. Como é que a gente vai tornar imediato o significado da liberdade para todo mundo, né? E eu acho que foi isso que um dos líderes da Conjuração Baiana, que se chama João de Deus, pensou. O João de Deus era um mulato, tinha 27 anos de idade nessa época, ele era casado, pai de 5 filhos, e ele cortava um dobrado, porque ele tanto tinha que se equilibrar entre o casamento e a namorada. Ele tinha uma namorada, que era a Ana Romana, que era 10 anos mais nova, ele vivia as turras com a Ana Romana, sensacional, e ela se envolveu politicamente na Conjuração Baiana também. 3 mulheres são presas pela coroa portuguesa entre agosto e setembro de 1798, acusadas de conjuração. Uma é a Ana Romana Lopes, a outra é a Luísa Francisca de Araújo e a outra é a Lucrécia Maria Garcê. O João de Deus, nessa vida que ele tinha, ainda arrumava tempo para ser conjurado, né, ele era cabo do corpo de milícias e arrancava uns trocados para completar o soldo, que era muito baixo, trabalhando de alfaiate. Muita gente na tropa, na Bahia, fazia isso. Tá? Se envolveu na conjuração, completava o soldo dessa maneira. E é por isso que a Conjuração Baiana, a gente, às vezes, aprende na escola como a revolta dos alfaiates. Tá? O João de Deus, então, ele vai levar a sério a ideia de como que ele vai agregar representação verbal e visual às roupas, às francesias. Né? Ele compreende, ele vai pensar 2 coisas, eu acho que a gente pode dizer a respeito, vamos ver o que vocês vão achar. É como se ele compreendesse que, de alguma maneira, a roupa antecipa a ruptura política e a revolução. Tá? E que quem soubesse ler o vestuário saberia facilmente entender o significado da liberdade e da ruptura. Né? O João de Deus também me parece que entendia que a roupa é muito mais do que o mero registro do fato. Ela é o fato. Ela pode construir o fato. Né? E aí ele não teve dúvidas.
Tá? Num belo dia, ele sai da sua oficina de alfaiate, na Rua Direita, do Palácio, onde hoje é a Rua Chile, trajado de francês, como ele mesmo fez questão de explicar a quem perguntasse a ele. Os pés metidos em vistosos chinelinhos dourados, com bico muito comprido e entrada baixa, e calções roxos apertados na altura do joelho. Era o trajar francês que ele inventou. Tá? Vocês vão convir comigo que é impossível desviar os olhos de tal figura se você vê o sujeito na Rua Chile. Né? As pessoas começaram a espichar o pescoço para ver João de Deus. Tá? E aí ele cruza numa esquina com o procurador das causas, que é o Francisco Xavier de Almeida, que vai olhar para o João de Deus espantadíssimo e dizer, olha, que roupa é essa? Que roupa estranhíssima, né? E vai interpelar o João de Deus. E aí o João de Deus roda a baiana. Tá? E diz o seguinte, eu cito o João de Deus, calha a boca, esse trajar é francês, muito brevemente verá vossa mercê, tudo francês. E o João de Deus não terminou o que ele estava explicando para o procurador. Continua João de Deus, eu estou citando. Fie-se vossa mercê e os demais em fechar as portas de suas casas, dentro haverá quem as abra para nós. Tá? A oportunidade de chamar a atenção era irresistível, né? E, vocês vão concordar comigo, João de Deus era mesmo um sujeito desabusado. Mas a verdade é que ele entendeu muito bem que o vestir é, em si mesmo, um ato performativo. Né? O trajar francês encenava um determinado tema, a liberdade. Né? E punha a roupa em ação, com a potência de uma revolução política. Tá? A disposição de vestir, de literalmente vestir homens e mulheres que desafiaram a coroa portuguesa, ela não é uma novidade baiana. Vocês vão ter uma diferença aí. Tá? De certo modo, eu diria para vocês que as 3 grandes conjurações brasileiras, elas foram, pelo menos em parte, uma questão de moda. Tá? 9 anos antes de João de Deus criar o trajar francês, né, em 1789, a Conjuração Mineira fez a sua própria aposta. A moda possibilitaria reverter, era através da moda que eles iam reverter, que eles pretendiam reverter as posições de poder e de privilégio que operavam dentro da estrutura do Império Português. Vamos ver como é que eles fizeram isso. Eu não estou chateando vocês, não, né? Está dando samba. Então, olha só, a Conjuração Mineira, claro que eu não vou dar esse mole para Rio de Janeiro e para aquele outro lugar, Bahia, a Conjuração Mineira foi o mais importante movimento anticolonial da América Portuguesa, tá? No campo das ideias, e o primeiro a adaptar um projeto claramente republicano para a coroa, né? Para a colônia, desculpem. Só para a gente fazer uma diferença, na linguagem republicana, toda vez que a gente fala conjuração, nós estamos falando de algo revolucionário. Desde Maquiavel, que vai definir o que é conjuração, se conjura para depor o governante, tomar o poder através de uma ação violenta e recuperar a liberdade perdida. Tá? Já em confidência é outra conversa. Em confidência, faz parte do vocabulário jurídico utilizado pela coroa portuguesa para definir um tipo de crime. É o crime em que o réu é acusado de faltar com a lealdade devida ao soberano. E o seu uso, a gente diz em confidência, significa que o crime foi descoberto a tempo pelas autoridades e que a repressão foi bem sucedida. Então, pensem quando a gente fala em confidência, o que é, e conjuração, o que é. Até a Conjuração Mineira, o vestuário na colônia ele era a régua para o reconhecimento da situação de status e uma maneira de você marcar a hierarquia social. Vou dar um exemplo para vocês com o poeta Tomás Antônio Gonzaga, que vai se tornar depois um dos líderes da Conjuração Mineira. Né? Tomás Antônio Gonzaga entendia que adorno e roupa era dessa maneira. A moda é o lugar onde nós vamos revelar o significado e as posições sociais. E o ato de vestir exigia um bocado de artificialidade
e de exuberância, já que não era só um ato pessoal, mas era a expressão de uma aparência distintiva, né? É o reconhecimento da distinção, é a confirmação de que o sujeito tinha poder, é a afirmação de que o sujeito, a afirmação da riqueza do sujeito. Tá? Isso explica, eu acho, a razão pela qual Tomás Antônio Gonzaga chegava invariavelmente atrasado para ouvir missa, na matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, em Vila Rica. Tá? Vamos pensar, está chovendo, manhã de chuva, chuvinha fina de Ouro Preto, lembraram? Por exemplo, aí Tomás Antônio Gonzaga ia pensar qual era o traje adequado ao tempo. E aí ele gastava muito tempo na dúvida. Será que eu vou vestir calções? E eu não estou inventando, não, que está nos autos da devassa, tá? O inventário das roupas de Tomás Antônio. Calções de cetim amarelo tostado, calções verde periquito, calção cor de pessegueiro ou calção da cor do bicho da couve. Tomás Antônio Gonzaga não se decidia, né? E aí, meio hesitando ainda, e já atrasado, ele enfiava um colete de seda branca, fraque de algodão aveludado, roxo lavrado, capote cor de vinho, sapato preto de cordovão, que é um tipo de couro curtido de cabra, né? Com aqueles fivelões de prata, tá? Meias, gravata preta de seda, né? Atava a cabeleira em rabicho, metia na cabeça um chapelão de tafetá preto, enluvava, apanhava a bengala com castão de ouro lavrado e saía esbaforido rua fora para ouvir missa, né? Porque ouvir missa nas minas setecentistas era moda, né? Significava participar de um ritual de reconhecimento do lugar que o sujeito ocupava na sociedade, indicava com absoluta precisão o quanto de prestígio e de poder cabia a cada uma dos assistentes da missa, né? Então, durante a cerimônia religiosa, o ambiente da igreja ficava carregado de mensagens veladas que os fiéis iam mandando nos gestos, no posicionamento dos assentos, quem sentava onde, na cor das roupas, né? Cores quentes e brilhantes. Vocês podem saber, no final do século XVIII, aqui, é a aristocracia. Tá? O sujeito queria se parecer com a aristocracia. E na riqueza dos tecidos que eles iam usar. E o Tomás Antônio Gonzaga era um sujeito vaidoso, tudo indica, né? Ele gostava de se vestir com apuro, tá? Ele gastava o que tinha e, sobretudo, o que não tinha, tá? Vivia endividado, com vestuário, com roupa. O guarda-roupa dele vivia abarrotado, e essas peças que eu estou descrevendo estão lá descritas no inventário de apreensão dos bens nos autos da devassa. O cargo que o Tomás Antônio Gonzaga ocupava, que era o ouvidor-geral da comarca, estava no topo da sociedade. Então, ele estava atento a tudo que engrandecia e prestigiava a autoridade dele. Nós podemos também levantar uma hipótese a favor de Tomás Antônio Gonzaga, que ele tinha um outro propósito também, se ataviando de forma tão elegante, né, para ouvir missa, porque o assento preferido dele nessa igreja era o assento perfeito para ele namorar, de longe, como se namorava na época, com o leque, com os maneios de leque, né, e com as manobras do chapéu, né, uma das muitas Marílias que ele amou em Vila Rica, ou que, pelo menos, ele supôs amar. Tá? Foi esse cenário que a Conjuração Mineira acabou, né? A Conjuração Mineira deu cabo da moda como ponto de equilíbrio entre status, riqueza e prestígio social. Como que ela fez isso, né? Ela entendeu o vestuário como a possibilidade de reverter as posições de poder na capitania das Minas Gerais e as posições de privilégio que operavam, então, na estrutura de dominação das Minas. Tá? Gente, eu achei que eu tinha desligado isso aqui. Desculpa. Desculpa, gente. Eu acho que eu estou mesmo nervosa.
Então, vamos voltar para a Vila Rica, tá? Agora eu desliguei, desculpem mesmo, tá? Que vergonha. A ideia, então, era essa, o vestuário como essa possibilidade da gente reverter as posições de poder, a gente, os conjurados, mais ou menos a gente, né? Só um pé de página, a gente pode retomar, naturalmente, de onde Tiradentes parou, não tem problema nenhum. Tá? Então, ela vai reverter as posições de poder e de privilégio. Né? A ideia é, nós vamos garantir aos mineiros a possibilidade deles se tornarem iguais, imediatamente após a vitória da Conjuração Mineira. Tá? Quem diz isso? Padre Toledo, que é o principal líder da Conjuração Mineira, na comarca do Rio das Mortes, ali onde é São João del Rei, Tiradentes. Tá? E, pela primeira vez, então, quando o Padre Toledo começa a pensar e a discutir isso através do vestuário, nós estamos vendo que, pela primeira vez no Brasil, ele está pensando como é que ele vai incorporar os colonos à cidadania. Né? E, para isso, era preciso abolir privilégios. Era preciso fazer intoleráveis para todos os grupos sociais a ideia, a pretensão aristocrática. Tá? E o Padre Toledo, então, não deixou por menos. Se o mineiro ia ser livre, ao mineiro livre deveria corresponder uma nova roupa, ele argumentava. Né? E o argumento era engenhoso. Eu cito o Padre Toledo. Os nobres não devem se vestir senão das fazendas próprias do país, que são as minas. Tá? Acabou esse negócio de importar da Europa. E os de inferior qualidade vestiriam das que quisessem. Né? E deixava-se essa liberdade na esperança de que todos seguiriam o exemplo daqueles. Então, todo mundo ia se vestir com as roupas dos tecidos do Brasil e das fazendas próprias do Brasil, porque, se os nobres iam se vestir assim, a população ia seguir. Tá? O Padre Toledo está dizendo o quê com esse argumento numa das reuniões da Conjuração? Ele está dizendo que uma nova maneira de vestir ela daria forma concreta ao princípio da igualdade na América Portuguesa. Tá? A ideia do Padre Toledo é muito audaciosa. Né? Ele está falando o seguinte: olha, a roupa fornece o fermento político das liberdades civis, que são a base necessária para construir a cidadania. Tá? E a cidadania é a inclusão do povo no mundo público. É uma novidade tanto. Né? E eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que Padre Toledo está propondo a moda como recurso para reverter as posições de poder e de privilégio alguns anos antes dos sans-culottes fazerem isso na França. Né? Os sans-culottes tiveram a mesma ideia do Padre Toledo na Paris revolucionária, só que depois do Padre Toledo. Minas, né? Eu não posso fazer nada. Né? Então, os sans-culottes fizeram o quê? Né? Eles levam a cidadania ao figurino. Tá? Depois de Padre Toledo. Eles vão adotar aquela calça comprida, larga, meio pantalona, né? A carmanhola, que é o casaco estreito com a gola caída e cheio de botões. Né? E vão usar o gorro de lã vermelha, o capote cinza, verde, né? De lã também, o lenço vermelho e o tamanco. Né? Mas essa é a forma que eles estão pensando para reverter as posições de poder. Né? Agora, o Padre Toledo tem uma diferença também com relação aos sans-culottes. Ele não está pretendendo impor um traje igual para todo mundo. Né? O que o Padre Toledo está apostando é no vestuário como recurso de pedagogia política. Olha só, ele está dizendo que o vestuário vai ser esse recurso de pedagogia política que vai permitir suprimir as condições de desigualdade em uma sociedade hierarquizada. O traje apaga as diferenças e fornece à população um impulso em direção à igualdade. Esse é o plano do Padre Toledo com as roupas. Né? Ele está convencido, eu acho que a gente pode analisar, que ele está convencido de que a vivência da experiência igualitária ela tem que ser sustentada a partir
da abolição da forma mais transparente de desigualdade social, que é o vestuário. E era como o vestuário era usado na colônia, né? Então, se conseguirmos fazer isso, diz Padre Toledo para os conjurados, nós estamos dando um empurrão decisivo em direção à cidadania. Por quê? Porque nós vamos tanto corrigir e impedir a expressão radical das diferenças sociais, como nós vamos fazer um aprendizado político através do vestuário que é extensivo para toda a sociedade. Tá? O Padre Toledo provavelmente não percebeu, talvez não percebesse, todas as implicações desse argumento que ele está utilizando tão entusiasticamente nas reuniões da conjuração, né? Mas ele está, porque, na verdade, o que ele está dizendo para nós, ele está exprimindo a convicção de que a República não tem necessidade de distinção nem mesmo no traje, né? Ele está inventando nas Minas um novo elemento de linguagem, repara, né? Investido de sentido republicano para ser incluído na composição de um vocabulário do mundo público. Ele está dizendo a maneira de vestir e o tecido do vestuário tem eloquência política própria, né? Não é pouco. Vocês vão de convir que Padre Toledo é um rapaz bom de Deus. João de Deus vai discordar radicalmente de Padre Toledo. Tá? João de Deus vai achar que a conversa era outra e que Padre Toledo não entendeu a questão do vestuário. Por quê? Reparem, na Bahia, o que o João de Deus está tentando fazer é o oposto. O traje distingue a pessoa. E o modo como alguém se vestia revela muito do seu caráter e do seu propósito político, né? Ninguém podia não querer ver. Esse é o plano de João de Deus. Tá? O objetivo dele era esse. Eu não sei se era intuição, né, ou se ele era um bom alfaiate, mas João de Deus estava convencido que um cidadão da República Baiana ele precisava ser claramente identificado pela indumentária, né? E eu acho que vocês vão entender a cabeça do João de Deus nessa questão. Porque quem construiu a ideia de liberdade, quem construiu a ideia de que liberdade inclui visibilidade política, na cidade de Salvador, foi a população pobre, né? Foram os grupos sociais vítimas de uma dupla injustiça, como diz a Hannah Arendt. É a injustiça da urgência da sobrevivência e a injustiça da vergonha da obscuridade. Eles são invisíveis e continuam sendo. Se nós passarmos ali no Complexo da Lagoinha, aquelas pessoas que estão lá são todas invisíveis, né? A gente não vê. Tá? E, até então, como aqui hoje, as pessoas que estão dormindo na rua ou debaixo da lagoinha, os invisíveis, né? O que acontece? O espaço público para essa população na Bahia, ele não era apenas desconhecido, o espaço público era invisível, né? Para ingressar no espaço público, né, ingressar nesse espaço público, eles precisavam se tornar visíveis. Eles tinham que ser visíveis para serem politicamente relevantes. E é isso que a moda vai mostrar para eles. O vestuário, é isso que João de Deus está pensando no seu vestuário, né? A ênfase, portanto, na construção do catálogo de direitos, talvez o parâmetro por onde a gente possa avaliar a qualidade da cidadania numa determinada conjuntura histórica, ela recai exatamente aí. Na hora que João de Deus sai de casa, ninguém podia não querer ver. Acabou a invisibilidade, né? E o objetivo era esse mesmo. Tem um delator na Conjuração Baiana, que se chamava José de Freitas Sacoto, e ele vai delatar exatamente isso para os juízes. Tá? Ele vai dizer que os conjurados baianos eram politicamente transparentes, né? E aí ele diz para os juízes, eu estou citando a delação, qualquer um que andasse pela rua, com brinquinho na orelha, barba crescida até o meio do queixo, um búzio de Angola nas cadeias do relógio, esse é francês e do Partido da Rebelião, pode prender. Tá? Então, vejam, os adornos e o vestuário são sinais capazes de fixar uma identidade revolucionária, né?
Nós estamos falando do século XVIII, tá, gente? E a presença do búzio, evidentemente, com seu caráter divinatório, é ligado às religiões africanas tradicionais, como o candomblé, vai dizer que essa identidade revolucionária ela é étnica, religiosa e política. Tá? Nós podemos dizer que os conjurados baianos eram imprudentes de estarem sendo tão visíveis na cena pública, né? Mas eles têm motivo de sobra para não querer permanecer anônimo e para não passar despercebido, né? E eles estão admitindo publicamente que eles são distinguíveis e são ainda mais identificados pelo uso dos ornamentos, né? Que transmitia a ideia de liberdade, né? Então, é um sinal claro do que eles estão entendendo por liberdade na Bahia nesse momento. O propósito de ser livre só pode existir em público e carrega o significado de aparecer e se tornar visível para todo mundo, né? Essa ideia do significado da liberdade, ela vem escrita na bandeira da Conjuração Baiana. Tá? A bandeira tem 3 tiras, a do meio é branca, as laterais são azuis, tem uma estrela vermelha no centro, 5 estrelas menores, um monte de raios, e embaixo tem uma divisa: apareça e não se esconda, né? Eu acho que, a partir da ideia de João de Deus, vamos seguir João de Deus no tempo, né? Porque a moda tem vários atributos. Tá? Posso? Tudo bem? Um dos atributos da moda que eu acho que é importante para a gente pensar aqui hoje é essa capacidade que a moda tem de lembrar ao sujeito que o tempo não é linear, né? E que o passado ele nunca está totalmente atrás de nós. É a moda que mostra para a gente que o passado se move junto com o presente, e é por isso que ela não reproduz o passado. A moda sempre recorre à citação. Reparem para vocês verem, né? O Walter Benjamin dizia que a citação é uma escrita de enxerto, né? E que citações são, e o Walter Benjamin está falando isso de um modo bem-humorado, eu estou citando, como assaltantes de beira de estrada que roubam as convicções do leitor. Tá? E, no momento desse assalto, elas mostram, a citação apresenta o virtual que flui, né, sobre a superfície de compreensão do sistema retórico do vestuário, que é o que nós estamos tratando aqui como usando a citação. Citar significa o quê, para o Walter Benjamin? Citar significa pôr em movimento, deslocar, trazer para si, chamar, provocar, né? Reparem, toda vez que a moda citar, toda citação é astúcia. Tá? A moda toma o passado como citação, ela esgarça o factual e, através desse esgarçamento, ela revela a potência transgressiva ou libertária de determinado acontecimento. É essa que é a citação que nós vamos tentar identificar aqui. Talvez a gente possa dizer que aquela capacidade de antecipação revolucionária da moda ela está diretamente relacionada à capacidade da moda de citar o passado, né? Reparem, a Conjuração Baiana foi provavelmente o nosso primeiro evento que fez uso do ornamento como elemento de distinção e de reconhecimento político. Tá? O brinquinho na orelha, a barba crescida, até o meio do queixo, o búzio de Angola, né? Como explicou lá o delator. Eu diria que essa novidade do ornamento vai virar moda no Brasil. Tá? E vai atravessar o século XIX, mostrando com uma potência política enorme, né? E que o uso de determinados adornos passou a revelar no Brasil demandas, exigir direito, um modo através do qual você vai revelar demandas, você vai exigir direitos e você vai iluminar as exclusões sociais no Brasil. Vou dar 2 exemplos. Tá? Um vai acontecer em 1817. Em 1817, como vocês sabem, a República é proclamada no Brasil, em Pernambuco, né? Os rebeldes de Pernambuco vão
sustentar um programa de emancipação política, libertária e radical, porque ele é federalista, ele é republicano e ele é voltado para a ideia de independência e de autogoverno. Tá? Antes mesmo da independência, de completar a ruptura com Lisboa, em 1822, Pernambuco vai dar início a um ciclo revolucionário que vai de 1817 a 1824. Em 1824, os pernambucanos vão hastear de novo, no Recife, a bandeira da independência de Pernambuco, vão fazer nessa bandeira uma representação da República e outra da Liberdade, e vão conjurar uma nova revolução, que é a Confederação do Equador. Né? Pernambuco chama a independência e reimplanta a República e convida os vizinhos do Norte a aderirem: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Paraíba. Essa é a Confederação do Equador. Desde 17, então, quando se abre o ciclo revolucionário de Pernambuco, né, o que está acontecendo é que tem uma aragem libertária, tem um vento libertário soprando, principalmente no Recife. Tá? E esse vento ele vai, para o que nos interessa hoje, animar um tipo de sociabilidade pública que se desenvolve forjada por relações horizontais entre as pessoas e ancorada no que os pernambucanos chamavam do patriotismo. Né? Ser patriota, em Pernambuco, era ser cidadão. Tá? E ser cidadão significava desfrutar de certo igualitarismo entre pessoas que discutiam e pensavam mais ou menos da mesma forma, combater o governo imperial e não passar desapercebido de forma nenhuma, nem permanecer anônimo na cena pública. Como que eles vão fazer isso? Né? Repara como é que, então, Pernambuco vai citar as imagens da conjuração baiana. Né? E vai citar tanto o trajá francês, do João de Deus, quanto o brinquinho na orelha dos conjurados baianos. E vai criar uma terceira opção. É isso que é a citação. Né? E nem podia ser diferente. Eles vão dar ao vestuário e aos adornos uma nova interpretação revolucionária à medida que isso está avançando no tempo. Olha só o que eles fazem no Recife. Como é que você identifica, né, um patriota pernambucano de primeiríssima linha? Tá? O sujeito só usava roupa com tecido brasileiro. Né? Ele se enfiava numa casaca de algodão da terra, ele apanhava o chapéu, que tinha de ser de palha trançada, de fibra de taquaruçu, que é um tipo de bambu, né? E ele prendia na lapela um ramo de sempre-viva. Tá? O sujeito, na hora que saía da rua, assim, todo mundo, ele atraía os olhares de todo mundo. Né? E aí ele ia lépido lá para o campo do erário, onde se discutia a Revolução e as festividades cívicas. Né? O patriota está usando tecido da terra para confirmar, nós estamos às vésperas da independência, para confirmar as condições de autossuficiência do Brasil. Né? O algodão da terra dá concretude à ideia de independência. Tá? O ornamento vai contar outra história. Né? Durante todo o século XIX, republicano, que é republicano, republicano radical, que é republicano radical, vai usar um ramo de sempre viva na botoeira do seu paletó de algodão da terra, ou as mulheres republicanas, um broche de sempre viva. Né? É o único adorno do republicano. Tá? E é fácil, eles explicam por que é sempre viva. Eles vão dizer para nós que pensem nos princípios que orientam a República, dizem os republicanos lá. Né? A liberdade, a solidariedade, a amizade, o bem comum e a justiça. Como esses princípios, a flor da sempre-viva, ela resiste ao tempo. Né? Ela não se estraga, ela não perde a sua cor. Né? E é por isso que eles usam a sempre-viva como símbolo do republicanismo radical. Né? Embora hoje em dia, não sei se vocês sabem,
há quem diga que as sempre-vivas estão correndo no Brasil o risco de extinção. Mas, no século XIX, os republicanos radicais, não é qualquer republicano, por exemplo, tá? É a republicano radical, que vai, porque ali estão os princípios da República, que também não podem perder a cor, se estragar ou resistir ao tempo. Os patriotas de Pernambuco, eles também argumentavam de forma incansável com as moças e com as senhoras de Pernambuco, que estava na hora delas se livrarem daqueles cabelos empolados, né, inspirados na aristocracia do antigo regime. Elas tinham que cortar curto o cabelo, sugeriam, né, e adotarem a simplicidade austera da República. Eu suponho que aí a moda vai pegar no Recife. Quando vier a repressão, vai ser fácil identificar a casa de republicano no Recife por causa do cabelo curto das mulheres, né? Eu tenho a impressão que a potência da citação, no caso das mulheres, venha direto da Revolução Francesa, que aí Pernambuco está citando a Revolução Francesa. Porque, olha só, no auge da Revolução Francesa, as mulheres também criaram um trajar francês, né? Elas cortavam o cabelo curto, elas vestiam em casa o que elas chamavam dos hobbies patriotas, chamava assim, que era um hobby liso, seco, sem os folhos e sem as rendas, né? E, na rua ou nas festas, elas usavam brincos de vidro, né, para explicar que o vidro era transparente, como deveria ser a Constituição. Tá? E traziam colares confeccionados com pequenos fragmentos de pedra da Bastilha. Né? As fivelas dos sapatos do trajar francês na França e os botões de pátria, eles são doados à Revolução. E eles são substituídos por cadarço de seda e botões de aço, que já vinham com a imagem do barrete frígio gravada. Né? O barrete frígio é o gorro que os libertos usavam em Roma e que vai ser transmutado no gorro da liberdade pela Revolução Francesa. Né? E a história desses adornos diz muito, eu acho, sobre os projetos de construção da liberdade e da cidadania no Brasil. Tá? Vamos pensar mais um momento em que isso acontece. Né? Durante as 3 últimas décadas do século XIX, na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, então, a capital do Império, né, a cidade está crescendo, ela cresce, mas ela cresce e se expande em direção ao norte. O que a gente conhece hoje, né, as praias oceânicas do sul, era um lugar remoto, era a parte mais distante e a parte mais isolada da periferia do Rio de Janeiro. Né? A Pedra dos Dois Irmãos, a grande Pedra dos Dois Irmãos, ela marca o fim do caminho. Né? A partir dali, a passagem era muito difícil, porque você precisava contornar o morro, e ela só podia ser feita por mar. Tá? E espremido entre a pedra e com a lagoa, hoje Rodrigo de Freitas, ao fundo, né, é onde hoje é o bairro do Leblon. Tá? E só tinha ali um areal enorme, rodeado de mato, muito brejo, umas chácaras e um quilombo, né? O mais formidável quilombo do final do século XIX, no Rio de Janeiro, que ficou conhecido como Quilombo do Leblon. O Caetano fez uma música recente para o Quilombo do Leblon. Né? Um quilombo, ele é um abrigo e ele é um modo de luta. Né? É a consequência extrema de um tipo de fuga do cativeiro e que resulta na formação de grupos grandes e pequenos de escravizados fugidos e, com muita frequência, vai se associar a uma parcela de indivíduos socialmente discriminados. Vocês podem pensar nos mestiços, nos negros forros, nos brancos pobres, no Quilombo tem tudo isso, nos índios e nos caboclos. Isso está lá no Quilombo do Leblon. O Quilombo do Leblon, ele nasce numa chácara, que era a chácara do idealizador, que era um português, chamado José de Seixas Magalhães, que era um comerciante esperto, tinha dinheiro no bolso, ideias muito avançadas, e fazia parte da Confederação Abolicionista, né, que é o centro de propaganda e ação política que vai levar
a campanha abolicionista para as ruas das cidades brasileiras. O Rio de Janeiro tinha muitos quilombos, mas o quilombo do Leblon ele vai se tornar famoso porque ele tem uma particularidade. Os escravizados que estavam refugiados lá, eles se dedicavam ao cultivo e ao comércio de flores. E, mais especificamente, no quilombo do Leblon, era especializado na produção de camélias brancas. A camélia, nesse momento, é uma flor raríssima no Brasil. Ela tinha acabado de chegar e estava sendo cultivada no quilombo do Leblon. E os abolicionistas diziam que a fragilidade da camélia era muito parecida com a liberdade que os escravizados pretendiam conquistar. Ambas, camélia e liberdade, precisavam de cuidados, né, cuidados sem conta, um abrigo especial e o manejo de técnicas muito complexas de cultivo, e que dependiam do trabalhador livre, né, porque a mão de obra escravizada ela era obsoleta e criminosa. Tá? O Rio de Janeiro enlouqueceu com as camélias brancas do quilombo do Leblon, né? E elas foram parar, as camélias do quilombo foram parar no centro dos acontecimentos políticos vinculados à luta abolicionista. O sujeito que usasse uma camélia branca na botoeira do paletó, ele estava assumindo, ele estava se tornando visível, como João de Deus quer, e ele estava assumindo um gesto político. Colocar a camélia era uma declaração de princípios, e significava que esse sujeito estava disposto à ação. Ele estava disposto, inclusive, a fornecer esconderijo para escravizado fugido, né? Quem usasse a flor queria ser visto como um aliado radical da abolição e ia garantir apoio e proteção para o cativo fugido. E aí a camélia do Leblon virou adorno, né? E funcionava ao mesmo tempo como um adorno que funciona como o brinquinho dos conjurados baianos, funciona como símbolo da liberdade dos escravizados, compromisso com a luta pela liberdade dos escravizados e senha para que você pudesse identificar quem é que está do seu lado, né? Então, por exemplo, em São Paulo, e significava que você tinha que fazer algumas ações ilegais e arriscadas. Por exemplo, em São Paulo, os abolicionistas, que estavam cada dia mais ousados, eles invadiam as fazendas de café, libertavam os escravizados e embarcavam os fugitivos para a corte. E orientavam os fugitivos com o seguinte: na hora que você chegar na corte, vai estar te esperando na plataforma de desembarque um sujeito com camélia branca no paletó. Então, você só conversa com quem tiver com camélia no paletó, né? Na estação central. No Recife, e espalhou para fora do Rio de Janeiro, porque no Recife, onde o movimento abolicionista é muito radical, eles usavam, os abolicionistas do Recife usavam a flor, né, no momento de fazer a última e a mais perigosa etapa de libertação dos escravizados na promoção da fuga, né? Então, na hora que eles iam levar os escravizados para o Ceará, onde a abolição foi, onde a escravidão foi abolida em 1883, então a fuga tinha que terminar no Ceará, porque ali não tinha mais escravidão. Era nessa hora que eles põem a camélia. E a barca que levava os escravizados para o Ceará se chamava camélia, né? Então, vejam que, a essa altura dos acontecimentos, a moda tem uma conversa muito importante a nos dizer sobre a liberdade, né? E a historiadora das ideias, na hora que ela chegou nesse lugar aí, ela finalmente entendeu por que razão os escritores que criaram as utopias no século XVIII, né, eles faziam tanta referência ao vestuário. Eu não tinha me dado conta disso e veio, assim, de madrugada na minha frente, né? Porque eles viram na moda uma alternativa para romper com o presente e resolveram antecipar roupas geradoras de novos sentidos. Se vocês percorrerem os utopistas, vocês vão achar isso. Isso dá um texto
que eu acho que vale a pena. Olha só, né? Eles imaginaram materiais fantásticos para um guarda-roupa utópico. Pele de salamandra, asa de borboleta, por exemplo, vira tecido. Se vocês forem ler o Voltaire, o Cândido ou o Otimismo, na Utopia, acho que é Eldorado que chama, o guarda-roupa, o tecido é penugem de colibri. Né? Então, tem uma... É constante. É mesmo, né? Lembrou, né? Muito bom. Então, reparem, tem um traço aí, talvez, né, que esses utopistas estão dizendo, olha, nós podemos pensar um guarda-roupa que antecipe o futuro e que traga o sentido da utopia. Né? Em 1765, tem um escritor francês que chama Charles de La Roche, e é sensacional o livro dele, porque ele vai imaginar uma utopia, e ele imagina que os habitantes da utopia dele vão estar vestidos com uma planta, que aí ele cria a planta toda, que se chama linho aéreo. Tá? O linho aéreo é uma planta que cresce no ar, né? Ela flutua no vento, né? Ela tem várias cores, o caule é frágil, né? E mole, e quando o linho aéreo cai no mar, aí você pode colher. Tá? Porque ele flutua na água. E aí ele vira tecido. O tecido originário do linho aéreo, né, ele tem um brilho, tá, único e uma qualidade única. Então, reparem, de muitas maneiras, o linho aéreo ele reconcilia natureza e cultura. Né? Mas o João de Deus ia aprovar o linho aéreo. Por quê? O linho aéreo cria um novo trajar francês, com o brilho, ela permite que o cidadão da utopia ele apareça e se torne visível para todos. Então, João de Deus ia gostar de uma roupa de linho aéreo. Né? Se a gente pensar, utopia é um conceito ambíguo, né? Porque a utopia ela tanto pode ser uma ideia reguladora, como pode apresentar a ideia de uma sociedade perfeita. Mas eu diria para vocês que a utopia pode se apresentar apenas como um enigma para nós, né? A convocação para algo que ainda não aconteceu, né? Algo que só pode existir concretamente como proposta na nossa imaginação. Né? A utopia tem algo da ficção, ou tem o estatuto da ficção, e ela aponta, nessa chave, para aquilo que poderia ter sido e para aquilo que não chegou ainda a existir. Tá? É como se a utopia fizesse uma projeção de um entendimento sobre a virtude política da esperança. Né? E a esperança, dizia o Thomas Hobbes, é a certeza incerta sobre um bem que virá. Né? Então, reparem que os personagens da história que eu contei para vocês até aqui, eles todos têm alguma coisa em comum. Tá? Eles nunca pararam de desejar um país. Né? E, de muitas maneiras, eles apostaram na moda e no vestuário como uma especulação utópica, né? Como um campo aberto de experimentação para um bem que virá. A república, a cidadania, a independência, a liberdade, a igualdade. Né? Aberta e inquieta, então, a moda está sempre em movimento na história do Brasil. Né? Ela tem um jeito próprio de iluminar o brasileiro que nós fomos um dia. Tá? E antecipar algo sobre o brasileiro que nós poderíamos ser. Né? Se nós pensarmos, o Brasil, hoje, ele vive uma crise sem precedentes. O nosso presente é um presente sombrio. Né? Existe o risco real de nós perdermos a democracia, da democracia entrar em colapso. Talvez seja ainda mais grave. Né? Nós não temos referência histórica para nada disso que está acontecendo hoje no nosso país. Nunca antes, na história do Brasil, nós tivemos essa experiência. Né? E a sensação, o sentimento que se tem hoje é de um país, de um Brasil aos pedaços. Né? E, pela primeira vez na nossa história, nós só temos o presente. Tá? O tempo presente é o nosso desafio, nosso grande desafio projetivo. Né?
o grande desafio projetivo que nós enfrentamos. O que nós vamos projetar, né? É preciso, pela primeira vez, que a gente projete um futuro que dê conta do passado e que esteja enraizado nesse nosso presente. Tá? Talvez a gente tenha que projetar um futuro em que a gente possa superar a miséria, modernizar uma sociedade profundamente desigual, né, e materializar o sentimento de pertencimento a uma comunidade política que esteja imersa em cultura republicana e democrática, né. É preciso, portanto, acionar a cidadania, é preciso reunir as pessoas, né, é preciso defender princípios de forma radical e é preciso fazer isso depressa, porque nós só temos o presente. Nenhum de nós vai saber calcular por quanto tempo ainda a sociedade brasileira vai suportar viver sem futuro, né? E nós não sabemos até quando os brasileiros vão desejar um país. Então, tem que ser agora, né? E se Benjamin tem razão, a moda tem um atributo importante, né? O último atributo importante da moda, talvez. O tempo não é linear. Lembra que eu falei que o Benjamin contou isso para nós? O passado nunca estará totalmente atrás de nós, né? Ele está se movendo junto com o nosso presente. E, além disso, o Benjamin também nos ensinou hoje que a moda tem faro, né? Então, eu diria para vocês que essa pode ser a nossa chance, né? Retomar a história do ponto em que o João de Deus a deixou e inventar o nosso próprio trajar francês, né? Quem sabe citar o nosso próprio trajar francês, né? Porque nós não podemos continuar invisíveis na cena pública, né? A nossa chance, então, é essa: retomar João de Deus, apareçam e não se escondam. Obrigada. Obrigada. É? Funcionou assim? Funcionou assim? Funcionou assim? Não envergonhei vocês, não? Obrigada, gente. Estudei direito, então, né? Não, história. História e ciência política. Bom, gente, eu não vou me estender muito. Eu acho que a professora expôs, dentro do campo de História das Ideias, né, um quadro muito importante. E a fala dela me lembrou situações pontuais da pesquisa que eu desenvolvi no doutorado, lá na filosofia, na USP, com a Algária. Ah, sim. E aí meu foco de pensamento era na questão do tempo. Então, quando a gente pensa a moda, o tempo, e aí, por pano de fundo, para usar uma expressão da área mesmo, a história é essencial, né? Não só o pensamento filosófico, mas a história em si. Então, eu fiquei relembrando coisas que eu discuti com a professora Algária. Que é a nossa melhor leitora de Walter Benjamin, né? Exatamente. A questão do pêndulo temporal, a temporalidade, essa relação do tempo com a moda, como que isso se processa na evolução das sociedades. Eu queria abrir para perguntas da plateia, alguém aproveitar esse momento importante com a professora Heloísa. Não sejam tímidos. Não foi bom.
Sim. Sim, olha só. Só que não é a França, em Minas, é a Revolução Americana. Não, a americana mas é porque a Revolução Francesa é depois. Nós, como Minas, tá? Não vou nem insistir nesse assunto. Mas, então, é isso mesmo. Quer dizer, eu fiquei muito impressionada quando eu fiz o Ser Republicano, porque eu não tinha dimensão, eu achava que ficava todo mundo isolado aqui, cada um no seu canto. As ideias estão andando e as ideias são muito difíceis de serem capturadas, né? O Conde de Resende, na Conjuração do Rio de Janeiro, que acontece 4 anos após a morte de Tiradentes, ele quer capturar ideias, que eles colocam um circuito de informação no Rio de Janeiro em movimento. E ele vai prendendo as pessoas. E quanto mais ele prende, mais ele descobre que as ideias estão andando, né? E elas estão chegando aqui das mais variadas formas. Chega para o jornal. Por exemplo, na Bahia, eles criaram um negócio incrível. Eles queriam, o João de Deus e a turma dele, queriam que o pessoal conhecesse Rousseau, né? Lesse Rousseau. Mas as pessoas eram analfabetas ou não tinham acesso ao francês. Então, eles criaram um negócio que chama livro manuscrito, né? Trancavam num armazém, 10 horas da noite, um marinheiro francês traduzia, né? E vários escreviam os cadernos. Tá? Então, quando a repressão foi prender os líderes, né? As pessoas, chegava na casa do sujeito, tinha um catre, não sei o quê, uma pilha de cadernos manuscritos. E aí, devia ser um antepassado do Caetano, o sujeito lê o Rousseau, a Nova Heloísa, e faz uns versinhos, faz uma música para ensinar para o povo como é que é Rousseau, liberdade e igualdade no sacrário da razão, ao lado da boa justiça, aquecem meu coração. Ele saía cantando, não sei qual era a melodia, mas agora você vê, há de ser um antepassado de Caetano, fazendo um trem desse na Bahia. Então, eles criavam, não apenas as ideias chegavam, como elas são apropriadas para a conjuntura, transformadas e entram em novos circuitos através de panfletos, né? Através de boatos. Boato foi um circuito de transmissão de ideia muito importante. E aqui nas Minas, isso funcionou, não funcionou. Nós tivemos um panfleto importante, que são as cartas chilenas, mas funcionou muito através de notícia de boca em boca, né? Então, tem um trabalho que foi feito. Se você pegar nos Altos da Devassa, você acha lá o pessoal pobre, gente do povo que está depondo, e o cara fala, não, eu saí ali do meu sítio, não fala sítio, para ir comprar não sei o quê, no caminho encontrei com fulano, que me contou de ciclano, e era a conjuração. Então, as ideias, sobretudo, que você está lidando com uma sociedade, com Vila Rica, por exemplo, onde o escravizado e o branco, né, eles estão ombro a ombro, porque é o ambiente urbano, né? E você tem os chafarizes, né? O chafariz é onde o pessoal ia pegar água e conversava, né? Então, você tem formas de difusão de ideias sensacionais, né? A mais legal que eu acho do caso, e no caso da Conjuração Mineira, certamente eram ideias que vinham e a gente leva susto, por exemplo, a primeira bandeira, ideias que vinham, em princípio, deveriam estar vem da Revolução Americana. Mas olha esse caso. A primeira bandeira de Minas, da Conjuração, é proposta pelo Cláudio Manuel da Costa. E ele propõe um negócio lá, e a legenda é aquele que dá a vida dá a liberdade, em latim. E eu fiquei pensando de onde que o Cláudio Manuel tinha tirado isso, não sabia. E aí um professor, amigo que participou do livro do Tiradentes, um professor daqui, que está dando aula lá, me falou, Heloísa, descobri, é o início do panfleto do Sidney, tá? Que é um panfletário, um líder radical da Revolução Inglesa,
na sua primeira fase, que é a Revolução Puritana, que é a fase séria. A Revolução Gloriosa, eu acho que é meio PMDB, entendeu? Mas a Revolução Puritana é um negócio sério. E o Sidney é um revolucionário mais importante, eu não sei, mas um panfletário muito importante da Revolução Inglesa. Ele vai ser preso na Restauração, quando ele volta para derrubar o rei de novo, e aí não dá certo. E depois, a Revolução Americana, os líderes e o pessoal da Revolução Americana, os revolucionários, eles vão entender no Sidney o defensor da liberdade. E aí o Sidney entra na moda nos Estados Unidos, nas 13 colônias, e os panfletos do Sidney vão circular. Eu não sei muito, tá? Inclusive, tem testamentos de líderes da Revolução Americana que deixa para o filho os textos do Sidney para que a liberdade pouse sobre ele, né? Então, eu não sei se o Cláudio Manuel da Costa, que lia inglês, leu o Sidney, ou se ele pegou o Sidney através do Thomas Jefferson, porque o Jefferson vai usar essa frase do Sidney no brasão dele, tá? Então, eu não, da correspondência dele. Então, eu não sei se, e como tem uma correspondência entre Jefferson e a Conjuração Mineira, eu não sei se foi o Jefferson que disse isso, se ele leu isso, ou se ele leu no Sidney. Isso o próprio Sidney, isso a gente não sabe. Mas pensa bem, né? Se você conta isso, pô, fala, historiador, está mentira. Tem provas, tá? Tem provas. Não são convicções, são provas. É incrível, pensa, né? O livro do Tiradentes, a história é incrível. Vocês têm paciência para entender como é que isso funciona? Você tem um grupo de estudantes, né, lá em Coimbra, que vão jurar defender a liberdade, né, na colônia, e que voltam para as Minas. E eles trazem, a gente não sabe a origem, aí eu realmente não sei a origem, tem duas hipóteses, eles trazem a Constituição inglesa das 13 colônias, cada uma das 13 colônias, né, num livrinho, que é do tamanho do Moleskine, porque é um livro clandestino, traz no bolso, né? E aí trazem 2 exemplares. Um exemplar, eles entregam para... Na hora que eles chegam, eles encontram com o Tiradentes no Rio de Janeiro e dão para o Tiradentes. É o livro do Tiradentes, tá? Esse exemplar, quando o Tiradentes descobre que ele está sendo vigiado pelo vice-rei, né, que estão seguindo ele chama um soldado da confiança dele e fala, olha, entrega esse livro para o Cláudio Manuel da Costa, em Vila Rica, porque era quem estava pensando a Constituição da República. Claro que o soldado traiu o Tiradentes e entregou para o Visconde de Barbacena, que surtou na hora que viu o livro, porque falou, como é que esse material comunista entra aqui, né? Como é que entrou isso aqui? Não pode, porque são as constituições de cada colônia, mais uma série de documentos que, mais ou menos, te ensina a pensar como é que nós vamos fazer a engenharia da República. O Visconde surta, abre uma devassa específica e secreta para saber como é que o livro entrou aqui, e foi a sorte do livro, porque esse livro vai junto com os autos da devassa, fica lá no Rio de Janeiro 100 anos, mais ou menos, até que um funcionário abre uns sacos de linho e acha, e fala, olha, a Conjuração Mineira teve mesmo, porque ele acha os autos da devassa que estavam lá num depósito do Rio de Janeiro. E aí ele acha o livro e resolve fazer política com patrimônio público. E manda, como a cidade de Desterro, que hoje é Florianópolis, estava com uma biblioteca nova, né? Ele manda para Florianópolis o livro para ter uma peça importante na biblioteca, e o cara escreve na contracapa, doado por... Né? Ele não era besta. Doado por fulano de tal. O cara escreveu isso no livro Tiradentes. Bom, aí o livro ficou lá, em Santa Catarina, nessa biblioteca, até que, em 1900, na década de 80, o Tancredo Neves era governador de Minas,
e era um cara que entendia de conjuração mineira. E ele vai lá, em Santa Catarina, Lepto e Fagueiro, visitar Esperidião Amin, né? E aí, que é o governador de Santa Catarina. Aí o Esperidião Amin, querendo ser simpático, fala, pois é, tem um documento aqui, um negócio aqui, lá de vocês, da Inconfidência Mineira. Aí o Tancredo fala, manda buscar o troço. Quando o Tancredo bate o olho, eu gosto de pensar o Tancredo virando para o Esperidião, não sei o que ele diz, mas eu gosto muito de pensar ele falando para o Esperidião Amin assim, você vai entregar por bem ou eu preciso mandar a tropa? Né? E aí, o Esperidião Amin entrega por bem, eu acho, e, se vocês forem ao Museu da Inconfidência, está lá, é esse o livro. É o livro, é a peça mais importante do Museu da Inconfidência. E o segundo livro? Então, você já viu como é que as ideias estão funcionando. E o segundo livro? Nós não sabemos. Eu escrevi uma vez, dizendo assim, foi destruído quando o embuçado avisou para o Cláudio... Nós sabemos que ele chegou na mão do Cláudio Manuel da Costa, o segundo exemplar. Foi destruído, o embuçado chegou lá, avisou que a tropa estava vindo, e eles destruíram o livro. Pode ser, tá? Mas pode ser diferente, porque aí diz Evaldo Cabral, que é um grande historiador, né, que eu não falou, se a senhora estudasse um pouquinho mais, ia ver que a vida não é assim. Porque vai aparecer um livro igualzinho, em 1817, na Revolução Pernambucana, e é o livro que serve para eles pensarem a Constituição da Revolução Americana. Eu não vou deixar também Evaldo tripudiar em cima de mim. Falei, não, mas qualquer pessoa podia ter levado o livro. Falei, podia. Agora, tinha um mineiro na Revolução, tá? E procura aí, né? Ainda me deu o nome errado do cara para ver se eu sabia pesquisar, tá? E eu achei o mineiro. Então, de fato, tem um mineiro que estudou em Coimbra, volta, ele tem o sobrenome de um professor até da Faculdade de Direito, né? Bustamante. Tá? Ele volta para Minas com o pessoal que trouxe os 2 exemplares, era amigo do Cláudio Manuel da Costa, e, na hora que estava na franja da conjuração, porque, na hora que a tropa chega, ele cai fora. Né? E ele cai fora, ele foge numa situação muito estranha, porque ele ia receber um cargo importante no Distrito Diamantino e tal, e some. Aí eu achei o rastro dele no Rio de Janeiro, e logo depois ele some de novo. E esse cara reaparece aí com 60 anos de idade, na Revolução Pernambucana, de bacamarte na mão, comandando a tomada do Forte do Brum, e sendo testemunha da rendição do governador e assumindo, fazendo parte do grupo que está pensando a Constituição. Né? E, quando vem a repressão, ele foge de novo e foge para os Estados Unidos. Então, eu não tenho prova, mas é uma boa hipótese pensar que Cláudio Manuel possa ter entregue o livro para ele, e ele levou o livro, e é esse mesmo livro, porque o livro é idêntico, que reaparece na Revolução de 1817. Eu gostaria de ter tempo para rastrear o Bustamante nos Estados Unidos, que aí talvez a gente consiga alguma informação que nos permita... Já pensou a cara dos pernambucanos, se nós falarmos que essa revolução que eles fizeram lá em 17, tudo inspirado por nós, eles nem dormem mais de noite. Mas eu achei muito legal, porque eu não tinha essa dimensão de como que as ideias estavam circulando e na velocidade que elas estão circulando, os jornais que estão chegando, os livros clandestinos, e como que elas estão circulando aqui internamente. Então, não tenha dúvida que, no caso da Conjuração Mineira, chega e vai continuar. Quer dizer, a região das Minas, principalmente a região do Cerro, é onde você vai ter uma influência muito grande da tradição republicana. Né? A Revolução do Cerro, que é pouco estudada, o Sentinela do Cerro, que é o jornal
do Teófilo Otoni, que desapareceu, a Associação do Bem Público, que é criada no Cerro. Então, tem uma série de eventos no iniciozinho do século XIX. Né? E aí você tem razão, uma última coisa, você tem razão quando você pensa na França também. Porque, se vocês forem ao Cerro, que é uma cidade muito linda, e a mais republicana das cidades mineiras, eu acho, tem uma igrejinha lá, que é a Igreja do Bom Jesus do Matozinho. Aí, se vocês entrarem lá na nave e olharem para cima, tem lá o rococó, né, e uma pintura no teto em que está descrita a lenda do Bom Jesus do Matozinho sendo descido da cruz na praia do Matozinho, em Portugal. Tudo bem. Só que quem está descendo o Bom Jesus são os sanculotes. Vocês vão ver os sanculotes vestidinhos de sanculotes. E atrás, o castelo é a Bastilha. Né? Então, quem pintou, e tem 3 hipóteses de pintor, porque a gente não tem certeza da autoria, as ideias estavam andando na cabeça dele, e ele deixou um recado para nós. Entendeu? Então, que a gente ainda não decifrou inteiramente. Então, reparem como que funciona. Aqui em Minas, a tradição republicana é muito forte nesse sentido, provavelmente por causa disso, e pela continuidade no século XIX com figuras como Teófilo Otoni. Uhum. Sim. É a anglo-americana, sim. Mas ainda é uma coisa que está no ar, não é uma coisa que ficou clara. Não. Os tecidos. Não. E eles deixaram recados para a gente, tá? Como esse pintor deixou recado para a gente, tem um outro recado para a gente. Posso contar? Que o século XIX deixou para a gente? Se vocês forem ao Palácio da Liberdade, tá? Tem uma escadaria sensacional de ferro lavrado belga, né? E aí você sobe a escadaria, linda, e tem um adro. Né? Ela termina num adro, aonde Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, a capital da República, né? A cidade construída pela República, onde tem as representações da República. Todas as representações da República que estão lá, nos 4 lados, são a República Romana, sentada em cima de leão, roupa branca, aquela iconografia tradicional da República. Mas tem uma que eu não entendo como é que ninguém viu, que primeiro, é a única que é histórica, é a abolição da escravidão. Quem está abolindo a escravidão é a República travestida de liberdade. Ela está com um vestido vermelho, ela está rompendo as correntes, né? Ela está toda com barrete frígio. Isso está no alto do Palácio da Liberdade. Para você entrar na sala dos banquetes, você passa por ali. Né? Para você ir para qualquer lugar, está lá. Né? Nós não sabemos. Aí, esse dia que eu fui lá, eu fui com um grande amigo meu, que é professor aqui, que é o Newton Minhoto. E eu falei assim, Niltinho, olha lá, olha aquele trem ali, Niltinho, olha lá, o que é isso? Aí ele achou que eu estava assim, delirando, e voltou para ver o que era, e ele ficou mais impressionado ainda. Né?
E aí a gente falou para o governador, que era o Fernando Pimentel, que falou, mentira suas, não tem nada disso. Não, não vi. Eu falei, então é igual o átomo, você não viu, não existe, né? Vai lá ver. Aí ele foi, ficou louco também. Agora você pensa, o homem entrava lá todo dia, todo mundo entra lá todo dia. E aí ainda falou para mim que ia fazer um discurso em que ele ia falar, eu subia pela escadaria do Palácio da Liberdade com o peso dos problemas. Quando então, falei, faz isso que eu processo você. Agora, a imagem está lá, nós não sabemos quem são os autores, ela é sensacional por causa disso. E aí, quer dizer, o máximo que eu consegui descobrir até agora, e é a República vestida da deusa Liberdade, e o máximo que eu consegui descobrir é que existiu, logo depois da abolição, teve uma grande reunião de libertos no mais importante quilombo de São Paulo, que é o quilombo do Jabaquara, que é onde hoje é o bairro do Jabaquara. Ali era um complexo de quilombos, e mais de 3.000 ex-escravos se reuniram ali e fizeram uma discussão muito legal, onde eles dizem que a abolição é obra dos abolicionistas e dos escravizados, e não da monarquia. Tá? Soltam uma discussão muito interessante ali. Dessa turma do Jabaquara sai uma turma que cria a associação, como é que chama? A Associação dos Pretos Republicanos, né? Que tem jornal, inclusive, que vai funcionar em São Paulo e vai se expandir para o Rio de Janeiro, para algum lugar aqui de Minas e para o Rio Grande do Sul. Não sei o que eles vão fazer no Rio Grande do Sul. E eles são radicais, são republicanos radicais, com propostas para a República, de inclusão da população, no traço muito mais francês até do que norte-americano. Pode ser, vocês sabem que, para construir Belo Horizonte, vieram pessoas do mundo, do Brasil inteiro, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. E eu fico pensando, como nós não temos nome, então é alguém do povo, né? Porque se fosse aí tinha um nome. Provavelmente, eu ainda vou achar o nome desse cara, mas, quem sabe, era alguém ligado à Associação dos Pretos Republicanos e que deixou ali um recado para nós e que nós não conseguimos recuperar até hoje, né? Mas olha como é que as ideias... É incrível, né? Eu acho muito bacana isso. Acho que a gente viu lá no Palácio da Liberdade para ver. E acho que eu quero descobrir, sabe, quem são os autores, porque não tem. Tem o nome do belga, que dirigiu as pinturas, mas não tem o nome do fulano pintou isso. Não, fulano pintou isso, fulano pintou aquilo. Eu já revirei, mas ainda vou pesquisar mais, não pesquisei o suficiente. Bacana, né? Eu acho também. Pensa os recados que deixaram para nós e que a gente ainda não conseguiu, né? Esse do Palácio. Então, subliminarmente, né? E os caras não veem. Como é que o povo entra naquele palácio e não vê isso? Sabe? A República lá. Gente, mais alguma pergunta? Contribuição, Eu falei demais, colaboração, né? Imagina. Bom, então, queria agradecer muito a professora Heloísa Starling, em nome da Comissão Científica do EMP-Moda. Para quem não sabe ainda, EMP-Moda é Encontro Nacional de Pesquisa em Moda. Agradecer bastante. Obrigada. Muito obrigado mesmo. E apareçam, não se escondam. Pensem em João de Deus. Exatamente. Queria lembrar a todos e todas que amanhã a gente continua a programação com uma série de comunicações orais nos 5 GTs do evento. Temos mais uma... Certo, isso. Quem for fazer oficinas, elas vão acontecer no prédio do Design de Moda. É um prédio aqui, numa rua próxima à entrada principal da UFMG. É a Rua Leopoldino Passos, número 33. É facinho chegar lá, tá, gente? Mas é que o nosso prédio fica
Tem no caderno de programação que vocês pegaram, tem um mapinha, está bem sinalizado, tá? As oficinas serão de manhã, a gente tem um oficineiro aqui, que é o Danilo, vai dar uma oficina muito boa. Temos a Deise também, a professora, que vai dar uma outra oficina legal. À tarde a gente continua a programação com as comunicações orais e à noite teremos a conferência Sensibilidades Criativas na Moda, com a turma de criadores, estilistas aqui de Minas, com a mediação da professora Angélica. Tá bom? Obrigado, boa noite e até amanhã. Obrigada, gente.